Sejam bem-vindos! Neste vídeo, vou apresentar 24 itens sobre o direito constitucional referente ao assunto do Ministério Público. Seção 1 do Ministério Público. São funções institucionais do Ministério Público: promover privativamente a ação penal pública na forma da lei, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Promover o inquérito civil é a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Promover a ação de inconstitucionalidade ou representação, para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma da lei complementar respectiva. Exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei. As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo a autorização do chefe da instituição. O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica e, observando-se nas nomeações a ordem de classificação. Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no artigo 93. A distribuição de processos no Ministério Público será imediata. Aos membros do Ministério Público, junto aos tribunais de contas, aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 14 membros, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de 2 anos, admitida uma recondução, sendo: o Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 14 membros, sendo o Procurador-Geral da República, que o preside, 4 membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras, 3 membros do Ministério Público dos Estados, 2 juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça, 2 advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e 2 cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos na forma da lei. Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe as seguintes atribuições. Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Zelar pela observância do artigo 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos tribunais de contas. Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso
determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa. Rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados, julgados há menos de um ano. Elaborar relatório anual propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no artigo 84, inciso 11. O Conselho escolherá, em votação secreta, um corregedor nacional dentre os membros do Ministério Público que o integram, vedada a recondução, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes atribuições. Compete ao Corregedor Nacional receber reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos membros do Ministério Público e dos seus serviços auxiliares. Exercer funções executivas do Conselho de inspeção e correição geral. Requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho. Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público. Bons estudos e até o próximo vídeo.